Mais uma temporada que é importante porque é o assunto a ser discutido, que está sendo discutido no Brasil agora, é sobre o documentário de Petra Costa chamado Democracia em Vertigem. Tanto que o nome da temporada é Democracia em Vertigem. A gente não quer perguntar se a democracia está em vertigem, apesar de ser perguntado. Isso vai ser perguntado sim. Mas a gente quer saber se esse documentário ele tá certo, se ele tá errado, se a voz dela tá certa, se a voz dela tá errada, se o jeito que ela conta aquilo tá certo, tá errado. E a gente vai ouvir pessoas dos dois lados, pessoas que eu sei que gostaram ou não gostaram do filme. E aí, o que acontece? Como acontece sempre no Pod Entrevista, essas pessoas falarão e falarão e falarão, e você decidirá quem está certo ou quem pensa mais próximo do que você pensa, ou até, olha só, mudar de opinião sobre o que você viu ou deixou de ver e o que sentiu ou deixou de sentir no documentário brasileiro que está concorrendo ao Oscar. Lembrando que estamos gravando isso aqui antes do Oscar. A primeira pessoa que eu vou entrevistar é o senhor Josias Teófilo. Ele é cineasta, jornalista, escritor, ele é fotógrafo, ele é um cara muito participante no Twitter também, ele é um cara de direita, podemos dizer assim, e eu vou ligar para ele agora. Oi, tô ouvindo mal, mas tô ouvindo. E agora, melhorou? Ah, melhorou. Agora e aí, estamos tudo bem? nos comunicando, que bom. Bom, Josias, não quero fazer tu perder muito tempo com isso, né? Mas eu sei que isso é um assunto que há muito tempo a gente vem falando, há muito tempo, digo, desde o lançamento de Democracia em Vertigem, né, na Netflix. E eu queria, tu como um cara que entende do negócio, né, que trabalha com isso, pudesse dar a tua opinião. E eu queria começar com uma opinião muito mais, sei lá, documentarista, cinematográfica, alguém que faz e que usa da cinematografia para contar histórias ou contar a história de um personagem. Por favor, a palavra é sua. Não, eu acho o seguinte, o problema não é fazer o que ela fez, que é mentir, ocultar fatos, alterar a realidade. O problema é ela fazer isso e pensar que como se o espectador fosse um idiota, entendeu? Explique melhor. Então, porque a narrativa que ela faz é muito boba, entendeu? Não cola com as pessoas. Eu acho que até o espectador estrangeiro que não sabe, o filme foi feito primeiro em inglês, né? Não sei se você sabe. Ele não tinha nem título em português de início, começou narrado em inglês, etc. Ele foi feito para o público exterior, né? Mas mesmo eu acho que o público exterior, se ele vê e em seguida fizer uma pesquisa básica na internet e souber onde pesquisar, ele não vai acreditar naquilo, entendeu? Como se o impeachment fosse uma conspiração parlamentar ignorante. Tinha 5 milhões de pessoas nas maiores manifestações da história do Brasil, do lado de fora do Congresso, em outras capitais do Brasil, pedindo para Dilma sair, entendeu? Entendi. Então, são várias coisas. Por exemplo, a própria ideia do filme é uma piada, Democracia em Vertigem. Veja bem, Bolsonaro foi eleito 57 milhões de votos na campanha mais barata da história recente do Brasil. Isso demonstra o quê? Participação popular. Se participação popular não é democracia, o que é? Desde 2013, nós tivemos maiores manifestações da história do Brasil, né? E algumas das maiores manifestações do mundo inteiro, entendeu? Contra o PT, a Dilma e a esquerda. Então, se isso não é participação popular, se isso não é um aumento da democracia, o que é? Então, não existe vertigem da democracia no Brasil, entendeu? Agora, se tem uma coisa que é valiosa no filme, é o relato da própria história, da decepção dela frente a tudo que aconteceu, entendeu? Porque isso faz parte da história, né? A história de um militante que se decepciona porque viu o seu partido perder as eleições, perder o poder, perder o prestígio, a moral, perder tudo, entendeu? Isso faz parte da história, né? Como, por exemplo, um militante getulista que se lamenta porque Getúlio se matou, etc. Isso faz parte da história. Agora, quando ela tenta contar a história recente do Brasil, aí começam muitos problemas. E os problemas do filme são estéticos, não são problemas somente de conteúdo, não. Entendeu? Fale mais sobre os problemas estéticos. Os problemas são... O principal deles é o seguinte. O filme é plácido, entendeu? A história, apesar de contar uma história extremamente dramática, com assassinatos, mortes, né,
com assassinatos políticos, como Celso Daniel, com tantas coisas que aconteceram, com tantos casos de violência, com 60 mil assassinatos por ano que ela ignora completamente, né? Ela ignora essa faceta da indignação popular, que foi um dos fatores que fez Bolsonaro se eleger, né? No filme ela nem fala disso. No filme não tem nem facada. Bolsonaro não levou facada. É ridículo, né? Então, mas essas questões sobre conteúdo. O principal é o filme ser, assim, contínuo, monocórdico, para contar uma história que é tão cheia de reviravoltas, uma história tão dramática. Você vê aquele dia que saiu o áudio do Bessias, foi um dos dias mais impressionantes. Foi um plot twist sem precedentes na história política, eu acho que do mundo inteiro. Entendeu? E ela trata assim, como se tudo, eu não sei se aquilo foi legal, não sabe não. Como é que você... Dilma estava tentando colocar Lula como ministro para ele fugir da justiça. É simples. Não tem como negar isso. Entendeu? Mas de qualquer forma, e outra coisa, o filme trata de um período excessivamente longo. Entendeu? Se você for ver, ela começa na construção de Brasília, antes da construção de Brasília, que tem a ver com a família dela, e termina com a eleição de Bolsonaro. É muito tempo para se cobrir num filme, talvez numa série desse, né? Mas num longa-metragem, entendeu? José, tem algo assim que a gente se vê bastante, porque é um filme que é bem difícil de as pessoas, ou a pessoa gostou ou não gostou, não tem alguém que tem algo no meio do caminho, gostei daquela parte, alguma coisa desse tipo assim. A pessoa, quando ela está contando uma história como documentarista, aí eu pergunto para um documentarista também, a verdade, o que passa a ser a verdade quando eu sou parte deste documentário, quando a minha voz e a minha pessoa aparece como um narrador muito claro daquela história a ser contada, o que passa a ser verdade? O que eu vejo ou o que realmente é? Olha, eu acho que é o que eu vejo, entendeu? O cinema documentário não é cinema documental, não, entendeu? Documentário não significa que ali esteja verdade, tal como ela. Todo mundo sabe que cinema documentário conta uma narrativa. E quanto mais pessoal, melhor. Então, o lado, como eu falei, o lado pessoal dela, quando ela mostra ela votando, quando ela mostra ela dando voltinha na Avenida Paulista, quando Dilma ganhou, isso tem valor. Entendeu? Porque aquilo é verdade. Aquilo não tem o que se discutir. Porque aquilo é verdade. É o que aconteceu a ela. Entendeu? Agora, quando ela tenta dar uma visão do que aconteceu ao país, né, partindo dessa voz pessoal, que é o que a habilita, aí é que a coisa fica feia, entendeu? E também a forma como ela faz isso, né, que é a forma monocórdica, entediante. Eu mesmo vi o filme em 5 vezes sem juros, né? Dividiu em 5 vezes, como se fosse uma série mesmo. Sim, 5 vezes sem juros. Deixa eu fazer sei lá, um correlato, assim, de alguma maneira, com o Jardim das Aflições, que é o teu documentário sobre o Olavo de Carvalho, que é um personagem, um pouquinho diferente da história que Petra Costa quer contar no documentário dela, né? Quando tu ouve, por exemplo, e ouviu, o Olavo de Carvalho, que é um personagem importante da história recente brasileira, política brasileira, tu discordando ou concordando com ele, como é que é a tua escolha de edição? Eu digo, o Josias, ele faz parte dessa escolha, ele vai tirar dali algo que o Olavo fala e ele não concorda. Como é que tu tem que mostrar quem é Olavo de Carvalho ali? Aí é simples, porque não se trata de concordar ou discordar. Você não vai ouvir Heidegger concordando ou discordando de Heidegger, entendeu? Você vai dizer, eu não concordo com o seu ponto, a filosofia fenomenológica, etc. Você não vai dizer, você vai ouvir o que ele tem para dizer da sua filosofia, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu vi Olavo falando sobre a própria filosofia. Agora, a forma como eu fiz isso dá um caráter pessoal, que se fosse outra pessoa, se eu fosse ouvi-lo, né, com a câmera e o instrumento que existe, que é o cinema, seria completamente diferente, entendeu? Então, na verdade, é uma visão, mas é uma visão dele próprio, falando do próprio pensamento, entendeu? Então, a gente fala que é um filme sobre o Olavo, no sentido de que é sobre o pensamento dele, expressado por ele próprio, entendeu? Entendi. Então, não é um filme biográfico, não precisa dizer que
Olavo é bom ou Olavo é ruim. Não precisa, é simplesmente ver como é que ele vê a própria filosofia e de que lugar especificamente no universo ele está falando. E é aí que serve as imagens, né? Não sei se você notou, não sei se você viu o filme, mas o filme começa com imagem aérea de drone, né, mostrando ele andando de carro lá numa estradazinha na Virgínia e termina com a imagem de trás da nuca dele, assim. Ou seja, é uma imagem que começa de fora e chega para entender o entorno dele. Então é simplesmente isso. Não tem muita complexidade, não. Entendeu? Entendi. Bom, voltando a Petra, né? O que eu vejo, as discussões fogem um pouquinho dessa parte mais cinematográfica, essa parte mais de documentário contado de uma maneira com imagens e som, para o que ela pensa que aconteceu na história do Brasil. Ela tem uma versão, e essa versão é acompanhada por milhões de pessoas, né? Sim. Como milhões de pessoas discordam da versão da Petra Costa. Até tenho dificuldade em encontrar imaginar um livro de história daqui a 50 anos contando o que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela não tem o direito de pensar daquela maneira. O Josias cidadão, pensante político, ele discorda daquele jeito da Petra, mas ela não pode mesmo assim contar porque ela claro. Acredita naquilo. Claro que e pode. Aí mas isso é um erro ou não é um erro? Não, olha, a gente está ainda focando na questão do conteúdo do filme, né? Sim. O conteúdo do filme é uma coisa, a forma, o que faz uma obra de arte é a forma, né? Não importa a história que é contada, mas a forma como é contada. Claro que ela tem todo o direito de expor a visão dela, e como eu falei, é isso que existe de bom, é isso que existe de verdadeiro no filme, porque uma visão de uma pessoa que se decepciona, né? Isso é fato, isso é verdade. Ela se decepcionou, não se decepcionou? Dilma caiu, não caiu? Caiu. Então, por aí vai. Mas aí, agora, claro, tem erros ali que fazem o espectador se sentir feito como um imbecil, entendeu? Entendi. Então, quando ela pega isso e ignora a manifestação, como ela coloca, como se fosse uma conspiração parlamentar para derrubar Dilma, ignorando que existia a maior manifestação da história do Brasil, uma das maiores manifestações da história do mundo, isso é tratar o espectador como um imbecil. E tratar o espectador como um imbecil é uma das piores coisas que você pode fazer em arte. A diversidade de pessoas que tem num protesto a favor do PT e a diversidade de pessoas que tem num protesto contra o PT, ela é muito grande. Tem vários tipos de cidadãos ali nessas manifestações. Quando ela dá cara e voz a esses dois lados, aquilo corresponde à realidade? Claro que não. É ridículo. Outra maneira de tratar o espectador como um imbecil, né? Que ela pega os manifestantes contra a Dilma e trata como se fossem apenas militaristas, agressivos, entendeu? Patriotas, assim, no sentido fascista, como se tivessem com feições brutas. Olha, na manifestação tem 5 milhões, tem 5 milhões de pessoas. Você pode achar todo tipo ali dentro, né? E aí, quando ela mostra do outro lado a manifestação pró-PT, ela mostra uma senhora que é negra e diz assim: meu filho só fez faculdade por causa do PT. Então desumaniza um lado e humaniza o outro lado. Isso também é fazer o espectador ser um imbecil, entendeu? Tratar o espectador como um imbecil, porque as pessoas sabem, né, que existem humanos. E ela ignora também, por exemplo, os militantes pagos que existem na esquerda. Ela ignora que as manifestações da esquerda são feitas todas dia de semana, ou seja, trabalhador não tem ali, porque gente que trabalha está trabalhando dia de semana. E enquanto as manifestações da direita são todas feitas dia de fim de semana, dia de domingo, entendeu? Ignora também a proporção, né? É assim, 90% ou 95% de manifestantes eram contra a Dilma. 10% ou 5%, dependendo do dia, era a favor. E muitos deles pagos ou através de comida. Tinha gente que nem sabia o que estava fazendo ali, só foi por causa de um sanduíche, entendeu? Tinha gente que foi levada por caminhões com dinheiro da CUT, etc. Então ela ignora todas as coisas. Outra coisa que ela faz, que é muito feia, é o seguinte: ela mostra os cultos evangélicos dentro do
do Congresso, como se tivesse alguma coisa de errado ali dentro, né? De errado você oculto porque eles estão emocionados, e trata assim como se fossem fanáticos religiosos, né? Eu digo, o que é que tem de errado um culto evangélico dentro do Congresso? Se fossem proibidos outros cultos de outras religiões, aí sim, isso seria grave. Mas não é proibido, entendeu? Então, não tem nada de feio, não tem nada de errado. Feio é ficar se drogando, ficar cheirando pó. Isso é feio. Quando eu vejo uma pessoa cheirando pó, eu acho isso feio, entendeu? Agora, quando eu vejo uma pessoa rezando num culto evangélico, não tem nada de feio nisso. Josias, recentemente o Pedro Bial deu uma entrevista para a gente aqui e critica o documentário, e ele fala ele usa uma expressão sobre a narração, que é algo, goste-se ou não, muito marcante do documentário, pelo jeito que ela é feita, né? O Pedro Bial classificou como ele usou a palavra miada, do minhau do gato, né? O tom que ela dá. Se ela diz que a democracia está em vertigem, o tom ele combina com o título do documentário, o que ela quer contar. O tom de uma narração, aí eu pergunto de novo para o documentarista, ele é quanto por cento na importância para que a história seja bem contada e principalmente que ela tenha que, obviamente, condiz com o que ela está querendo passar com o documentário dela. O quanto por cento é importante isso? Eu acho muito importante a escolha, né? E ela não precisava ter usado a voz dela para significar que era o eu lírico dela que estava ali se expressando, né? Podia ser a voz de outra pessoa, né? E uma das coisas mais criticadas foi, evidentemente, a voz dela, né? E com toda a justiça. Aliás, essa entrevista aí do Bial foi excelente, viu? Eu adorei essa entrevista. Bial, claro, ele entende das coisas, ele também mexe com cinema, né? E claro que essa coisa. E tem um detalhe também: festival não melhora filme nenhum. Quando um filme é ruim, ele não melhora, porque entrou no Oscar, ganhou o Oscar, e Inarritu ganhou 2 Oscars seguidos, 2 anos seguidos, um feito só antes conseguido por Alfred Hitchcock. Os filmes dele ficaram bons por causa disso? Não, continuam ruins. Sempre foram ruins e vão continuar sendo, mesmo que pode dar o prêmio que for, entendeu? Bacurau não virou um filme decente, ou não virou um cinema profissional, porque entrou em Cannes, continua sendo ruim, continua sendo amadorístico, continua sendo um vexame. Aliás, eu até falei lá no Bial, quando eu fui entrevistado no programa do Bial, me perguntaram o que é que eu achei de Bacurau. Aí eu disse, se para ser ruim tinha que melhorar muito, entendeu? Na verdade, se fosse ruim eu já estava elogiando, entendeu? Então, se aplica a mesma coisa ao filme da Petra Costa, né? Um filme entrar no Oscar não faz ele ficar bom, né? Eu tenho certeza que muita gente está pensando agora assim, bom, eu conheço o Josias é um cara de direita, ele tem um pensamento de direita, geralmente ele critica as coisas de esquerda, e eu quero te fazer uma provocação agora, Josias. Cite documentários, ou filmes, ou visões, cinematográficas principalmente, de pessoas de esquerda, que tu possa elogiar e dizer que aquilo é muito bem contado, ou alguma coisa desse tipo assim. O João Moreira Salles, tem um filme dele, o último filme dele, não é o melhor filme dele, mas é um filme muito bom. Ele, inclusive, eu acho que trabalha com a Petra Costa, já trabalhou com a Petra Costa, eles têm alguma proximidade. Ele é o maior cineasta brasileiro e eu estou no cinema por causa dele, por causa de um filme específico, que é Santiago, que ele fez. E é um cara de esquerda, sempre foi, e apoia Lula mesmo. Fez um filme sobre Lula que é muito bom, né? Você vê, pronto, aí temos um exemplo. O filme do Lula é o Entre Atos. Entre Atos. E o último é No Intenso Agora. Sim, exato. Entre Atos, ele foi feito durante a campanha de Lula. O filme é com uma visão totalmente favorável a Lula. Disso ninguém duvida. Ele dedica 10 minutos do filme para mostrar a um gaúcho que Lula deu carona no avião dele para mostrar como ele é bonzinho, etc. E, entretanto, o filme tem seu valor, todo mundo sabe da importância desse filme, ali está todo um período da história do Brasil, está representado. O filme é tão bom que ele foi mudando com o tempo, de acordo com os acontecimentos, porque quando saiu os escândalos petistas, ficou evidente, as pessoas voltaram para ver o filme da relação de Lula com Palocci, com Zé Disseu, com Gilberto Carvalho. Então, o filme tem um valor assim que não tem o que discutir, entendeu? Entendi. Então, e tem essa visão.
Na verdade, o cinema brasileiro ele já foi de esquerda e já foi muito bom, né? O pessoal sempre foi de esquerda, muito comunista ali no meio, e fazia cinema bom. Hoje eles estão inovando, fazendo filme ruim, e com essas visões aí, tá insuportável. Bom, tem quem aguente. Josias, a Petra teve muito acesso, né? Principalmente o que acontecia na vida da presidente Dilma Rousseff enquanto a votação na Câmara dos Deputados, principalmente, aquela votação daquele domingo, televisionada em TV aberta, que foi aquilo, o Brasil meio que para ver, né? E de alguma forma até dá de cara com o Congresso Nacional, ó, que é difícil, né? É raro disso acontecer, né? E também na prisão do ex-presidente Lula. Né? Aquela demora, a Petra estava com a sua câmera lá dentro, né? Quando ela mostra esses dois fatos, isso é rico, isso é pobre, é muito bem feito, é mal feito? Esses dois fatos históricos nacionais são bem contados por ela? Olha, tem seu valor documental, mas o filme, o que ela capta ali não tem significado nenhum, a gente não tira nada daquilo. Aí chega as pessoas lá, abraçam Lula, choram, ficam lá puxando o saco do Lula, e pronto, é isso. Tem Dilma lá falando, os diálogos são banais, entendeu? É uma coisa assim, tipo, meu erro foi amar demais, entendeu? Tipo aquelas autocríticas plácidas que não valem nada, entendeu? Então não tem, a gente não tira nada dali. Claro que no futuro vão ter imagens que só vai ter no documentário dela e talvez o filme até cresça com o passar dos anos por causa dessas imagens, mas que tem grandes significados, não tem não, viu? Você vê que as pessoas não são pegas pela narrativa, né? E olha que ela não fez propriamente cinema direto, né? Tem nada parecido com cinema direto. E cinema direto é mais difícil e o cinema direto bem realizado consegue prender a gente muito mais do que o filme assim, com narração, com entrevista, com o povo fala, que é aliás, um artifício bastante banal, né? Você chegar para o povo e pedir para eles falarem. Claro que se você procurar direitinho, você acha exatamente o que você quer ouvir, entendeu? Então, eu não gosto desse artifício que o povo fala. Então, é isso. Tu já pincelou um pouquinho ali sobre festivais, sobre premiações, né? Por que o documentário de Petra Costa está concorrendo? A gente está gravando essa entrevista antes dela perder ou ganhar o Oscar, tá, rapaziada, que está nos ouvindo aí. Né? Se você está ouvindo isso depois, você já sabe a resposta, não acha estranha essa pergunta e nem a resposta que o Josias vai dar. Mas vamos lá. Por que ela está entre os indicados na categoria documentário, lá no Oscar? Porque esse tipo de narrativa que ela faz, que mistura uma história pessoal com a história coletiva, ela pega, né? E ela realmente ela fez um filme que é muito caro, inclusive, para o cinema documentário, tinha uma equipe imensa, não sei quantos montadores, então ela teve uma estrutura que de fato chama a atenção. Então as pessoas que não sabem, né, propriamente do que se trata, elas podem se fascinar com isso e gostam do filme, né, e selecionam o filme. Então, é isso aí. E olha, cinema é esquerdagem, né? Em geral, cinema é esquerdagem. Agora, cinema documentário é mais esquerdagem ainda. Então, o Festival de Documentário tem uma tendência à esquerda, que é um negócio assim brutal. Então, as pessoas, você vê as pessoas que selecionam o Oscar no Brasil, é só gente de esquerda petista. Cléber Mendonça Filho, acho que a própria Petra, né? Seleciona para o Oscar, sim, né? Sim. Bom, se ela não seleciona, ela vai começar a selecionar. Ela seleciona a Maria Augusta Ramos, que fez um filme dizendo que o impeachment foi golpe, essa coisa, e outras pessoas assim, nesse naipe. Então, no exterior não é diferente, é só gente de esquerda socialista mesmo, entendeu? Que acha que Cuba é lindo, a ditadura cubana é linda, entendeu? Então, que não tem nada de errado no que está acontecendo na Venezuela. Josias, então é isso. Um outro desafio para ti agora como um cara que mexe com filmes. Faz de conta que todas as imagens que Petra fez caíssem no teu colo. Ela captou tudo e entregou para ti, tá? E aí fez assim, conta para mim essa história aqui. O que o Josias montaria? Eu montaria um filme sobre arquitetura e urbanismo de Brasília. Porque tem imagem que não acaba mais, hein?
e as imagens até bonitinhas, né? Dá para fazer um belo de um curta-metragem sobre Brasília com aquelas imagens. Vai ganhar o Entendeu? Oscar? Eu faria isso. Vai ganhar o Oscar ou não vai ganhar, Josias? Eu acho que vai ganhar, sim. E isso é bom ou ruim pro cinema nacional? Pro meio que tu tá metido? É bom pro cinema nacional e é bom que as pessoas vão ver a quantidade de mentira que os cineastas brasileiros são capazes de dizer, como já estão vendo agora. Petra Costa mente, as pessoas desmentem no Twitter, entendeu? Acho que assim. De 0 a 10, a nota de Democracia em Vertigem? Peraí, pra dar nota aí é demais, né? Sei lá qual é a nota, pô, eu não sei. Aí é demais. Josias, obrigado pelo papo aqui e volte sempre, tá? Valeu. Tá, valeu, um abraço. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau. Muito obrigado, Josias Teófilo, essa é a opinião dele. A gente volta aqui, porque certamente já tem mais gente falando sobre o documentário de Petra Costa, que é o assunto do momento. O Pota Entrevista vai na onda também, e a gente quer ouvir as pessoas. Muito obrigado e espalhe este podcast.